Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender a escolher as peças para montar um computador. A gente já viu os principais componentes, né? Processador, placa-mãe, memória, a compatibilidade, algumas características específicas de cada modelo, fabricante. Agora vamos ver as características comerciais, características a quais o fabricante nos fornece e a gente pode passar para o cliente. E a compatibilidade entre si também dos componentes. Na escolha para montar um computador, a gente tem que sempre fazer essa decisão aqui entre preço e desempenho. Sempre que a gente estiver indo para o preço, vai estar fugindo do desempenho. E estiver indo para o máximo desempenho, vai estar fugindo de um bom preço. Temos que definir qual o processador, se vai ser AMD ou Intel, fabricante, né? E depois que escolheu o processador, ainda tem a questão do socket. O socket do AMD existem uns 2, 3 modelos no comércio para cada linha, né? Para cada momento que tá, tem aqueles que vão ficando obsoletos, vão saindo de linha. Do mesmo jeito acontece para Intel, aqueles que tem em linha tem alguns 3, 4 sockets. Existem os mais antigos e existe a compatibilidade entre si. Falando dessa compatibilidade, a gente já vai para a placa-mãe. Se escolher um processador AMD, tem que ter uma placa-mãe para AMD. Se o socket for FM2, por exemplo, tem que ser para AMD socket FM2. Então a gente tem que ficar atento a isso na montagem, senão você vai comprar uma placa-mãe que não é compatível com aquele processador, mesmo sendo para o mesmo fabricante. Imagine também sendo para fabricante diferente. Então isso aqui não existe. Não existe uma placa-mãe que pegue Intel e AMD. Se for para Intel, também tem que ser Intel e o socket também tem que ser 1155, por exemplo. 775, não pega mais com esse aqui. Por aí vai. Escolhi o processador, escolhi a placa-mãe, tenho que saber na memória. Se eu vou querer um só módulo de memória ou 2 módulos de memória, como o pessoal chama de pente de memória, né? E dessas memórias saber a capacidade. Será que é melhor comprar uma de 8 GB ou duas de 4 GB, por exemplo? Então vai trabalhar sempre com isso aqui, a capacidade e a quantidade. E também tem que ver com a placa-mãe, se a placa-mãe tem 2 slots ou se tem 4 slots. Terminando de escolher essa parte aqui, processador, placa-mãe e memória, que a gente chama até isso aqui do kit básico, né? Esses 3 componentes, diz aqui que é um kit, até algumas lojas tem para vender eles 3 em conjunto. Você vem para o HD, que aí o HD é compatível com diversas tecnologias, com diversas placas-mãe, com exceção o mais novo que tem, que é o M1, o SSD M1, que só pega nas placas-mães mais novas. Mas o básico, né, se você quer um HD de disco ou se quer um SSD, eles são SATA e as placas-mães há um bom tempo já pegam SATA, né? Terminado aqui, escolher o HD, se você quer um ou outro, ou se quer os dois, inclusive você pode usar os dois, né? Vai ficar mais caro, mas aí você tem um SSD para o sistema operacional e o HD convencional para os dados, vídeos, fotos, o que você for mais só armazenar, né? Terminando essa parte, você vem para o leitor óptico. Você escolhe se quer ter leitor óptico, hoje em dia já é uma escolha isso, cada vez mais vem os computadores sem esse componente, né? Sem o DVD. Ou se quer um leitor de Blu-ray, que também é um que apareceu no comércio, mas não vingou muito. O bicho é o tanto carinho, né? Mas, dependendo do que você for trabalhar, se for algo bem específico, pode ser que seja necessário um leitor de Blu-ray. E na sequência, você também tem um outro item que é opcional para algumas placas-mãe. A gente vai ver até, inclusive, alguns modelos que só funciona com placa de vídeo. Não tem vídeo no processador nem na placa-mãe. Então, se o seu modelo for opcional, você pode escolher se bota uma placa AMD da TI ou uma NVIDIA, ou se deixa sem placa agora para botar no futuro, ou se não usa placa. Nas placas tem das mais baratinhas até as caríssimas, mais cara que todo o seu computador. Escolhida a placa de vídeo também vem a fonte. A fonte é o coração, é o que vai alimentar tudo isso aqui. Então a fonte tem a ver com esses componentes que você escolheu, para saber qual a potência dela. E trabalhe sempre com potência real. Não vamos trabalhar com aquelas potências que o fabricante exagera lá para mostrar.
Eu falo que a fonte também tem que ser escolhida depois da placa de vídeo, porque se você for fazer um upgrade depois, já aprender a fazer isso, a fonte já tem que suportar essa placa de vídeo. Então você pode também deixar para comprar depois outra fonte junto com a placa de vídeo. E por final aqui tem os acessórios, né? O gabinete, claro que você não vai deixar montado tudo dentro de uma caixa de papel, vai ficar horrível. Mas tem o gabinete, que às vezes dá para você usar um mais antigo, que tem compatibilidade. O monitor, que se o usuário do seu computador for um humano, provavelmente ele vai precisar do monitor. E o monitor é de diversos tipos, né? Você pode usar desde uma TV, que tem entrada HDMI, até monitores antigos de VGA. A maioria dos computadores são compatíveis com isso. Mas isso aqui, dependendo da utilidade, para que vai ser usado esse computador, faz diferença, né? Mouse e teclado, que também tem diversos tipos, não é um item caro, você compra eles baratinho, né? Um teclado da faixa de 30, 40 reais, um mouse 15, 20 reais. Como também tem kits mais avançados, mais bem trabalhado, sem fio, com precisão maior, que aí você vai para uma faixa de valor acima de 100, 200 reais, até mesmo no mouse, só esse valor só no mouse. E depois no break, eu não recomendo ninguém a usar o estabilizador. O estabilizador, eu condeno ele porque aquele estabilizador causa mais problema do que resolve. Então, para energia, prefira um filtro, ou o ideal seria o no break, né? Mas o estabilizador não use. Se alguém oferecer, diz, olha, a própria fonte do computador ela já é estabilizada pela própria tecnologia dela, já é estabilizada. Então um filtrozinho de linha é bom, mas tem que ser um filtro de linha bom. Substitui, funciona melhor do que o estabilizador. E o no break, porque o no break já tem filtro de linha e tem uma bateria. Agora o no break, saiba que ele é bem mais caro e também tem um custo de manutenção, porque essa bateria dura 1 ano, 2, você tem que ficar trocando, senão ele deixa de fazer sua função. Depois desse apanhado geral, vamos para o próximo slide. Vamos começar com o dilema preço-desempenho, né? Aqui, em relação para o que o computador vai ser usado, você pode ser que tenha um uso básico, né? Você vai usar o computador só para trabalhar com Office, para acessar a internet. O computador básico já serve para essa utilidade. Você consegue um computador mais barato para isso. A outra questão é que se você tiver um computador para uso um pouquinho mais intermediário, né? Nesse caso, você precisa de um computador que tenha um pouco mais de memória, uma placazinha de vídeo simples, mas que tenha placa de vídeo, tiver um SSD já melhora. Vai ser um pouquinho mais caro, mas ainda vai ser com preço acessível. E depois você tem os computadores para trabalho gráficos, que aí precisa de uma boa quantidade de memória, um processamentozinho gráfico legal. Inclusive isso aqui também influencia no monitor, tem que ter um bom monitor para poder trabalhar com gráficos. E os computadores gamers, né? Que nesses computadores aí você tem que ter um processamento bom, excelente, tem que ter placa de vídeo, é primordial ter placa de vídeo. Então daqui você vai desde o mais barato até aqui o mais caro. Então você tem essa faixa de preço aí e essas categorias, né? Pode ter algumas categorias diferentes, mas sempre se encaixa em alguma dessas aqui, né? Então se você quer um mais barato, você vai sempre tender a ir para esse aqui. Se você quer um melhor, você tende a ir para esse game aqui. Não dá para você ter o melhor e o mais barato, né? Dá até para você ter algum intermediário aqui. Mas sempre que você começa a melhorar o computador, ele vai ficando mais caro. Então você fica trabalhando entre essas duas linhas aqui. O cliente vai querer sempre o mais barato e o melhor. Você vai ter que encontrar um equilíbrio entre as necessidades dele e a capacidade de aquisição dele, né? E o que você pretende fazer também, se pretender fazer um upgrade no futuro, aí você já vai para um computador intermediário, você sai do básico. Mas o que é que eu tenho que olhar quando eu pretendo fazer upgrade no futuro de um computador? Por exemplo, se você tiver 2 slots de memória, você pode usar só uma memória de início
e no futuro você compra a outra. Então, em vez de comprar duas de 4 GB, que é melhor do que uma de 8, então duas de 4 GB é melhor do que uma de 8, principalmente por questão do Dual Channel. Mas se você pretende fazer um upgrade no futuro, então compra uma de 8 e no futuro deixa para comprar outra de 8. Outra questão, compra uma placa-mãe que suporte uma boa placa de vídeo. Então você pode não comprar a placa de vídeo no início e no futuro compra a placa de vídeo, que já dá uma melhoria considerável. Não põe o SSD logo de cara, que aí já tem um custo maior. No futuro acrescenta o SSD. Também é um upgrade que dá uma melhorada considerável na velocidade. Deixa eu ver o que mais. Falei da memória. Falei da placa de vídeo, do SSD. Pronto, também tem uma placa-mãe, comprar placa-mãe moderna, né? As placas-mães mais modernas vai ser um pouquinho mais caras, mas vai ter a opção de CPUs, processadores no futuro que possa trocar. Então, se você comprar uma que já está em fim de carreira, já está em fim de produção, você não vai encontrar processadores compatíveis com ela. Mas se você comprar uma mais moderna, no futuro você vai ter a opção também de dar um upgrade no processador. Então, esses detalhes quando eu tenho que montar um computador com disponibilidade para upgrade no futuro. Vai deixar ele um pouquinho mais caro e com cara de que é básico, mas com a opção de dar esse empurrão. Já se você for montar um muito básico, você vai comprar aquela placa-mãe já em fim de linha, aquelas coisas que vai dar um computador bom, razoável, mas que no futuro você pode já estar no limite, né? Digamos, se botar, ela tiver só 2 slots de memória, você botar 2 de 4, no futuro você não vai poder botar um de 8, só se tirar um deles, né? Só se descartar um deles, que é um gasto a mais, né? E existe ainda essas duas opções que o cliente pode chegar para você e dizer: não, eu tenho um computador aqui, uma maquinazinha antiga, e quero fazer um upgrade. Então o que é que você pode melhorar? Então uma coisa que você pode melhorar, se tiver slots, são essas coisas aqui que eu já falei do upgrade futuro, né? Mas se a máquina for muito antiga, você não encontra compatibilidade. Então o básico que dá para fazer em quase todas as máquinas, inclusive em notebooks, é o SSD. O SSD você bota, dá uma melhora considerável nas máquinas novas e antigas também. Já a questão da memória tem que ver muito se ainda existe, né? O padrão está mudando para DDR4, então tende a você não encontrar mais DDR3 no mercado. Se a memória for DDR2, então você nem vai encontrar, só encontra usada. Então tem alguns problemas aqui. E a outra também é se você tem um computador pifado aí, que já deu o que tinha de dar, e você quer aproveitar alguma coisa. Então o básico que dá para aproveitar na maioria das vezes é o gabinete. Gabinete é o que o pessoal chama aí de CPU, mas gabinete não é CPU para vocês, tá? CPU é processador. Nunca me façam essa vergonha de chamar um gabinete de CPU. Então dá para aproveitar na maioria das vezes o gabinete, que é padrão, tamanho de placa-mãe e tudo mais. O HD, aquele HDzinho de disco, dá para aproveitar também. Inclusive você já aproveita porque nele pode ter um backup aí e tal, né? Então aproveita o HD. E poucas vezes você aproveita algum outro componente. Aproveita a parte externa, né? Monitor, mouse, né? Teclado. O monitor já dá um preço considerável hoje em dia, né? Mouse, teclado, dá até para comprar um novo, não faz tanta diferença. Então tem essas coisas que você pode fazer quando for fazer um orçamento de um computador para um cliente. Então, na sequência aqui, vamos na escolha dos componentes. O primeiro componente a se escolher é o processador. Então, na hora que você escolhe o processador, você vai ter que ir entre AMD e Intel, são os principais fabricantes, né, atualmente. E na hora que você escolher um, tem que ir com ele, a placa-mãe tem que definir por ele. Na hora que você escolhe o processador, você tem que ver qual é o tipo de socket. Então, se você quer mudar o processador de uma placa-mãe, tem que ver se o socket é compatível. E para ter certeza mesmo da compatibilidade, ainda pesquise pelo modelo. Tá aqui, ó, modelo. Aí você olha lá e vê tanto a compatibilidade com a placa-mãe, como também outros detalhes. Então você já vê de cara que o processador é a peça-chave para você começar. Então você escolheu esse AMD, já tem aqui um valor considerável a incluir no seu computador. Já tem o socket, que você tem que olhar na placa-mãe a compatibilidade.
Aí nesse processador você olha se ele tem 2 núcleos, 4 núcleos, se é single core. No caso AMD, os mais antigos, né, e alguns melhores também. Então não é só questão de ser mais antigo. A quantidade de núcleo, a quantidade de trend que tem. Olha aqui a velocidade da cache. Então é muito importante essa velocidade estar próxima ou igual à velocidade do processador. Então você vê aqui que não vai ter gargalo ali, vai ter um L3 bem rápida. O tamanho da cache também é importante, né? Claro que quanto maior essa cache também aumenta o preço. E a potência, veja que aqui você já tem uma primeira carga de potência para você ver lá na frente a fonte, definir a fonte. E aqui ele estava falando só que é uma série de desktops, né? Para esses de gabinete, desktop, gabinete, esse computador de mesa. Ele já vem com placa gráfica, então você já dá para começar com ele sem ter que comprar uma placa de vídeo. E aqui você já tem o primeiro componente da AMD, no caso o processador. Indo para a sequência, olhando outro processador AMD, só para fazer um comparativo de qualidade e preço, eu já tenho aqui aquele lá é o de entrada, o que eu mostrei antes. Esse aqui é o de entrada. Esse aqui é um processador bem mais avançado. Isso aqui para o site que eu pesquisei, né? Aqui eu já tenho outro tipo de socket, já não é mais o FM2, é o AM4. O preço já dá um salto enorme, né? Mas aqui você tem um processador incrível. Então, e outro detalhe, ó, não tem, apesar de tudo isso, não tem vídeo integrado. Então aqui você já tem que comprar uma placazinha de vídeo, porque esse computador aqui é para quem quer montar um computador que no mínimo tem que ter uma placa de vídeo, um computador para trabalhar com gráficos pesados ou mesmo um gamer, né? Então aqui em questão de núcleos eu tenho 16 núcleos. Veja que aqui que eu já uso o dobro de trend, eu já dobro a quantidade, mas em comparação ao outro que era 2, aqui eu já estou na faixa dos 32 trend, né? Lá eram 2 núcleos, aqui eu tenho 16 núcleos. E o clock é até o mesmo, mas imagine isso aqui multiplicado, né, por 16. Então dá um nível de processamento incrível. Com o Turbo Boost eu já consigo chegar a um processamento de 4.7. Aquele outro nem tinha Turbo Boost. Isso aqui já dá uma aumentada ainda mais. Então imagina agora 16 vezes isso aqui. Só que isso aqui também tem a influência da temperatura. Isso aqui, quanto mais você processar, mais clock você tiver, mais você vai ter calor, que é uma das características conhecidas, clássica do AMD. Então tem que ter uma boa refrigeração, um bom dissipador para poder resolver tudo isso. Mas que é um processamento incrível. Então eu tenho a cache L1, que é do tamanho da cache da L3 do outro. A L2 já é 8 MB, então a L3 ó, foi para 64. Isso aqui praticamente nos computadores mais antigos não precisava nem de memória principal, dava para funcionar só com isso, né? Hoje em dia isso aqui ajuda bastante, mas não chega a tanto não. Então tem muita memória cache. Então isso, o processador vai trabalhar tudo ali dentro, né? Mais uma vez significa mais calor, mas é um nível de processamento também que compensa. Então o socket, a placa-mãe tem que ser compatível com esse socket. Então existem outros processadores AM4 de uma linha mais barata. Se você pretende no futuro ir para um processador mais top, você pode começar com mais baratinho, tal, a M4, e depois ir evoluindo. Mas se for naquele FM2, você já não dá para vir para esse aqui. Teria que trocar a placa-mãe também, né? E fala aqui da compatibilidade dele, PCI Express, a potência dele aqui dissipada. Então esse TDP é para você saber qual dissipador escolher, né? Dissipador de calor. E aqui ele já fala das compatibilidades, né? Já dá dual chain para DDR4. É um processador, tem até uma linha um pouquinho abaixo dele que já dá uma diferença de preço considerável. Eu acho que vai cair já para os 3.000. Ainda é caro, mas já que é o 3900, que é muito bom também, né? Que se eu não me engano, acho que ele não tem 16, ele cai para 12 núcleos, mas já é incrível e já dá um modelo isso aqui, não é o preço não, mas o preço cai quase nessa faixa aqui. Mas também tem, isso é para mostrar a vocês que tem um AMD desde o simplesinho até o AMD top, né? E que tem a diferença também no socket, né? FM2 aqui e no outro o AM4.
Continuando no processador agora, vamos para a linha da Intel. Quando você escolhe Intel, aí você já vem aqui e olha qual é o socket. No site que eu pesquisei, esse aqui era o mais simples da Intel, o i3 7100, mas existe sim outros mais simples. Geralmente a linha Celeron não tinha lá nesse site, né? Mas deve ter em outro local. Mas a linha Celeron é a linha mais barata, é a linha mais econômica. E tem a linha Dual Core e Quad Core que foi resgatada, né? Devido ao aumento de preço, voltaram a fabricar eles aí que eles são mais baratos. Uma curiosidade é que eles sempre fabricam o i9 hoje em dia, né? Mas eles fabricavam o i7 para depois fabricar o i5 para então fabricar o i3. Era essa sequência de fabricação. Fabricavam um bom, depois fabricavam um mais simples, depois um barato. Então o i3 é considerado barato, mas hoje até tem o Celeron, que é a versão super econômica aí dos processadores da Intel. Eu hoje em dia, particularmente, se for de usar um Celeron da Intel, eu prefiro usar um AMD. Mas essa linha aí, recomendo qualquer uma delas, né? E outra, também tem a questão das gerações, né? Quanto maior a geração, mais coisa tem em relação à anterior. Então, mas sempre em relação à compatibilidade, vocês têm que ver o socket. Esse aqui é um socket 1151, porque eu vou precisar da placa-mãe para esse socket. Vou precisar também, que se eu quiser mudar no futuro, tenho que ter outro processador, se for um i5, por exemplo, mas que seja para esse socket. Então, tenho que ficar atento nisso, né? Veja aqui que é um processador que tem 2 cores, 4 threads, no nível daquele AMD que eu mostrei lá, na faixa dos R$300, né? A frequência de trabalho 390 ou 3.90 GHz e uma potênciazinha de 51 watts. Essa é a grande vantagem aqui do Intel. A potência dele sempre consegue um processamento razoável com uma potência mais baixa. Já o AMD ele sai mais em conta economicamente, consegue até um processamento um pouquinho mais rápido, mas ele não está muito aí para potência não. Ele vai consumir mais potência e vai gerar mais calor, né? Então, e aqui também tem mais informações, ó. Ele já tem um processador gráfico, um processadorzinho razoável, né? 350 MHz. Então, se você pretende fazer um upgrade no futuro, também dá para usar ele de caras usando só o onboard e depois você passa para uma placa de vídeo offboard. Então, agora, como eu mostrei esse processador, é importante você notar que ele tem o vídeo gráfico onboard. Então, quando você for olhar também, existe esse aqui, até um pouquinho mais barato no preço, ó. Alguns reais mais barato, mas ele tem esse detalhe. Então é muito importante ficar atento a isso, porque você pode comprar esse processador para montar uma máquina, porque ele é mais barato, vai economizar 10, 20, 30, 50 ou até 100 reais, mas você vai precisar de comprar uma placa de vídeo. Essa placa de vídeo não é mais uma opção. Nesse caso aqui vai ser obrigatória, porque ele não possui vídeo integrado. Se você já ia usar a placa de vídeo, então ótimo, dá para você economizar com esse processador. Então ele tem também, ó, 4 núcleos, 4 threads. Ele já tem até mais que o outro, né, que só tinha 2 núcleos. E você consegue um desenvolvimento um pouquinho maior, um processador, digamos que até melhor que o outro. Mas se você vai usar a placa de vídeo, isso é muito importante. E agora sim que a gente vai para o processador mais avançado, né, da Intel. Esse aqui, ó, você vê que tem até um preço menor que o da AMD, né? Esse modelo que eu escolhi, deve ter melhores aí, mas foi o que eu encontrei lá para mostrar na loja. Então eu tenho 3.7, mas esses 3.7 são em 10 núcleos. 10 núcleos. No outro lá eu tinha, se eu não me engano, 16 núcleos no AMD, né? Então faz diferença. Lá tinha 32 threads, aqui eu tenho 20, né? Mas isso aqui é um Intel. Eu tenho já uma potênciazinha considerável nele, ele nem está mostrando aqui essa informação, mas sempre que precisar de mais informação do processador, vocês procuram com esse modelo aqui no site do fabricante, que aí lá você vai encontrar diversas informações sobre, né? E nesse aqui você já tem um
o LGA também diferente. Então eu tenho, se for usar esse processador, ver se a placa-mãe é compatível com esse socket aqui. Aqui, ó, a largura de banda é incrível, bem rápida, né? Que essa largura de banda é o que a gente chama lá de FSB, né? FSB de Front Side Bus, ou largura de banda entre o processador, né? E o chipset. Aquela comunicaçãozinha que tem entre os dois. É esse frontside bus. Aqui é uma velocidade considerável. E agora vamos para as placas-mãe. Vou mostrar aqui os modelos de acordo com aqueles processadores que eu mostrei, né? Na mesma ordem. Eu comecei lá com o FM2, então vou mostrar aqui a placa-mãe do FM2. Tem bastante informações, tinha mais informação que isso. Eu deixei aqui só as mais importantes, né? A primeira delas é o socket. Então eu tenho que saber se esse socket é compatível com minha CPU. Aqui, ó, novamente, ó, processadores para FM2+, de potência de 95 até 100 watts. Então também tem que olhar isso aqui, porque senão ela não vai conseguir fornecer energia suficiente para o seu processador. Mostra aqui o chipset. Isso aqui pode ser útil se a gente precisar de algum drive específico. E também tem uns chipsets que são mais confiáveis no mercado. Isso aí com a experiência você vai olhando. Já fala aqui, ó, que eu tenho o Dual Channel e só tenho 2 slots. Então essa aqui, se eu pretender botar memória para fazer upgrade no futuro, compro uma agora e outra depois. Não dá para comprar 2 e 2. E é DDR3, então é uma tecnologia que já está em desuso, já está antiga. Então por isso você tem um preçozinho que nem está tão bom, mas se você quiser no futuro você vai ter dificuldade de achar DDR3, porque já estamos partindo para DDR4. Mas apesar disso suportam as velocidades consideráveis de DDR3, né? Sempre que tiver esse OC aqui, até ter curiosidade, quer dizer overclock. Quer dizer que eu vou botar o seu computador para trabalhar numa frequência acima daquele padrão, né? Digamos que ele trabalha lá numa base de 100 MHz, você vai botar para 133. Isso aí já é um overclock. Então ele atinge essas velocidades aqui que estão marcadas com OC se você fizer um overclock. E como está falando aqui na própria placa-mãe, quer dizer que ele suporta. Reconhece até 32 GB de memória, né? A BIOS, ele fala aqui que é uma BIOS 64 MB com interface gráfica, então é aquela BIOS mais fácil de mexer, mas na frente vai ver o que é essa BIOS, tal. Já tem essa placa gráfica integrada, então você não precisa ter placa de vídeo para poder funcionar, já tenho esse vídeozinho integrado. Posso usar até 2 GB daquela memóriazinha lá, dos 32, para dedicar para o gráfico. Digamos, se eu botar 8 GB de memória, ele vai ficar 6 para o computador e 2 para o vídeo, né? Tem essa opção de configurar lá, de até 2, né? Eu posso botar até menos. Já tem um áudio, inclusive um áudio 5.1, então dá para montar aquele cinemazinho, aquele áudio 3D e tudo isso aqui on-board, né? Tudo que vem dizendo que está na placa é porque é on-board. Fala aqui da LAN, alguns detalhes aqui, acho que vocês que vieram a disciplina de redes conhecem até mais, sabe dessas necessidades, mas fala aqui também que é on-board. Se precisar de procurar o drive, é esse nomezinho aqui que você procura, né? Slot de expansão, tem um slot PCI Express 3.0, um PCI Express 2.0 e um PCI padrão, o slot PCI antigo, né? Tem 4 SATAs para armazenamento, tem o suporte para RAID, então lembra que o RAID, o suporte é do hardware, então dá para fazer um RAID 0, fazer um RAID 1, que eu falei que era básico, que ninguém usa, mas dá para fazer, né? O RAID 0 que é o do backup, aliás, o RAID 0 é o da velocidade, e esse aqui, o RAID 1, é o do backup, entre outras coisas, né? E os painéis traseiros, né? A quantidade de portas que eu tenho,
Mais detalhes. Os próximos eu não vou definir tudo isso não, vou só falar o que for novidade, porque senão vai demorar muito. E o tamanhozinho aqui, que se você notar, vamos ver que é um tamanho padrão. Essa aqui é a placa FM2. Aqui ela, mostra aqui ó, o socket do processador, o chipset, né, que antes a gente chamava chip norte, chip sul, agora só tem um. Ela já tem um acesso direto à memória aqui, já tem um canal de Hypertransport, Hypertrending. A PCI Express, a PCI Express 1X e a PCI comum. E algumas saídas traseiras. Pode ver que esse modelo nem tem tantas coisas. Não tem aqui o que seria uma DVI, não tem. Mas é um padrão básico e razoável. Já para aquele outro socket, né, que é o do AM4, já mostra essa outra placa. Veja que o preço é até menor. Então você já tem um preço aqui menor, outro fabricante, né? Essa aqui, nem falei muito do fabricante, mas ele é um ASRock. Aqui eu tenho o fabricante, que é da Asus, aqui é o modelo dela. E veja, ó, tem as potências, suporta processadores de até 8 core. Né? Pega duas memórias de também, mas já é DDR4. Então veja que a faixa de velocidade é bem maior no overclock. Você tem esse valor de 2666 mesmo sem overclock, né? Mas só tem dois canais e o máximo também é 32 GB. Então é muito relativo. Se você quer montar uma máquina já para uso sem ideia de upgrade futuro, a outra está bem em conta, porque você economiza no processador. Essa aqui você economiza até na placa-mãe, né? Ela tem o gráfico integrado, então dá para deixar para botar a placa de vídeo no futuro, né? Também compartilha no máximo 2 GB de memória. E por aí vai, as outras coisas são bem semelhantes, né? E o tamanho, acho que tem um pouquinho de diferença aqui, mas é compatível com a maioria dos gabinetes. Aqui a cara dela, você já nota que ela tem um pouquinho mais robusta, com mais conectores aqui na saída e tal. Mas do mais aqui é bem parecida. Ela não tem um PCI, ela só tem o PCI Express 1X. Tem dois inclusive, né? A saída de SATA e por aí vai. Mas já é DDR4. Já para o Intel, a gente vai trabalhar com a placa-mãe da Gigabyte. Foi esse modelo que eu peguei. Essa aqui para o LGA 1151 já é DDR4. Então veja que quando eu defini o processador, eu já fiquei amarrado à placa-mãe devido ao socket, e agora quando eu defini a placa-mãe, eu já fico amarrado à memória. Nos quadros que eu venho mostrando aqui, você já fica amarrado à memória. Então esse aqui 1151 dá para aquelas duas primeiras. Aqueles dois primeiros processadores da Intel, um com gráfico e o outro sem gráfico. Então aqui ele fala, suporta para a 9ª e 8ª geração de processadores da família i. Então pega desde o i9, o i7, o i5, o i3 e pega também o Celeron. Então você pode, pensando num upgrade futuro, começar aqui com um Pentiumzinho ou até mesmo o Celeron e ir evoluindo mais para frente, desde que seja nessas gerações aqui compatíveis, né? 9 ou 8. Tem dois sockets para DDR4, então você pode começar também só com um e botar o outro depois, ou se quiser usar já no máximo, compre sempre um parzinho de memória, digamos 2 de 8, ou 2 de 4, ou 2 de 16, e no caso esse aqui é o limite, né? Que é o limite de 32 GB reconhecido por esse sistema. As velocidades são essas três, não fala de overclock, né? Overclock parece mais coisa da AMD. Já tem um gráfico on-board, mas se o seu processador não for compatível, então ele não vai funcionar, que é no caso daquele segundo processador que eu mostrei. E ele só compartilha até 1 GB de memória com esse gráfico on-board, né? Tem áudio, tem rede, que é padrão, né? O armazenamento, ele já tem um conector para M2, que é uma espécie de, quando tem lá no material, né? Uma espécie de SSD com maior velocidade de comunicação. Mas também tem o padrãozinho lá, o SATA de 6 GB por segundo de comunicação. Fala aqui das USBs também, que todos eles falam, só que uns eu botei, outros não. E mostra também os conectores traseiros. A BIOS ele já tem uma Dual BIOS, duas de
128, então tem a vantagem de que se você mexer demais na BIOS, você não perde a placa-mãe, você recupera na outra. E o tamanho um pouquinho menor, mas também dentro do padrão. Essa aqui é a cara da placa da Intel, ó. Veja que tem ainda dois PCIs aqui. E aqui o Express. Nem tem o PCI 1X. Os dois slots para memória aqui e tal. Toda no padrão também. E aquele placa-mãe no soquete 1200, que é para pegar aquele processador i9 que eu mostrei lá. Já tem um preço mais salgado, mas aí já oferece mais coisas aqui, né? Eu já tenho a capacidade de pegar a 10ª geração de processadores da Intel. Então pega desde o Celeronzinho até o i9 dessa geração, da 10ª geração. Possibilita vai Turbo Boost. Outra vantagem aqui para essa é que ela tem 4 slots de memória. Então com essa informação eu já sei que ela pega 4 slots e no limite de 128. Então eu posso botar 4 memórias de 32, né? Posso começar com 2 de 32. Olha que isso aqui é muita memória. Uma só já é muita coisa. Você pode começar com 2 de 32 e depois botar mais 2 de 32. Isso nessa velocidade é muita memória RAM. Praticamente você não precisaria nem de HD. Já grava tudo aqui dentro dessa memória RAM, se desse para gravar, né? Ficar gravado. Então o processador tem aqui um processador gráfico on-board com HDMI, DVI, já tem uma qualidade boa assim de vídeo on-board. E pode deixar para botar a placa de vídeo no futuro, né? E aqui é o padrãozinho básico que tem, né? Porta USB, rede, áudio, entrada e saída, né? Uma flashzinha aqui, nem fala do dual, mas tem uma flash e o tamanho dela é um pouquinho maior, mas ainda na faixa de tamanho. Aqui a aparência dela, veja que quando por ser uma, já tem aqui ó, os slotzinhos, 4 deles, se for usar o Dual Channel, né? Claro que é bom sempre ler na manual da placa-mãe, mas você começa com esse e depois esse, para então usar esses outros dois. Aqui o socket 1200, local onde você bota o processador. Tem que ter muito cuidado para não empenar esses pinozinhos aqui. É tanto quando você vai comprar na loja física, o cara dá uma olhadinha com você. Se tiver um desse aqui empenado, você perde a placa-mãe. Aqui o chipset, aqui a PCI Express, aqui já tem uma PCI 1X e outra PCI Express. E a saída aqui com até um aparato diferente, provavelmente um dissipador, para melhorar a dissipação de calor, né? Isso aqui é para melhorar a dissipação de calor. E a faixa de preço 917. Eu já disse que é uma placa-mãe game, né? Para você montar um computadorzinho considerável. Escolhido o processador, escolhido a placa-mãe, vamos agora para a escolha da memória, né? Então, na escolha da memória, você tem que olhar primeiro o modelo, se é compatível com sua placa-mãe. Esse aqui é o modelo DDR3. A velocidade também, se você for fazer um upgrade, é importante, né? Nas mais novas já é quase tudo compatível. Mas se for fazer um upgrade, é importante ver se essa velocidade é compatível com sua placa-mãe. E também vem o tamanho. Sempre que pretender usar o Dual Channel, né? Use duas do mesmo tamanho, 2 de 4, 2 de 8. Se você usar uma de 4 de 8, o Dual Channel não funciona, né? Tem que ser duas iguais. Então você olha também a questão da latência e tal, mas isso vem muito do padrão do fabricante e daquele modelo já daquela época. A velocidade vai influenciar, então você não vai olhar só o tamanho da memória, vai olhar também a velocidade dela e também ver se essa velocidade é compatível com a placa-mãe.
E a tensão também já vai ser do modelo, né? Então essa tensão de 1,5 já é da DDR3, assim como a de 1.2 é da DDR4. Se você precisar da DDR4, já tem que vir para esse modelo aqui, né? Veja que já tem outra faixa de velocidade. E os preços já vai para outra categoria. Embora essa aqui é uma que é o dobro da outra, né? Então o preço nem chega a ser o dobro. Então veja aqui a DDR4 lá, os modelos que eu peguei já é um de 8 GB. E o principal mesmo para você ver a compatibilidade é o modelo. Embora a velocidade aqui também vai influenciar, né? Se você pegar uma DDR4 do mesmo tamanho, mas com a velocidade maior, você também pode ter um preço maior. Mas dependendo do que você for usar, isso aqui pode melhorar o desempenho do seu computador, né? O valor de tensão, como eu falei, já é o padrão da DDR4. Muito cuidado quando for comprar as memórias, para não pedir uma memória. Ah, eu encontrei uma memória de 8 GB, DDR3, com preço bem baratinho, tal. Olhe se essa memória de DDR3 é para notebook, porque essa aqui tem umas vezes o fabricante não diz, às vezes a loja não diz que é para notebook. Então veja que ela é menor, é para notebook. Então já aconteceu de eu pedir aos alunos orçamento e eles me dão aqui com o notebook. Outro detalhe, alguns modelos de placa-mãe também, alguns modelos de placa-mãe mesmo de desktop, aquelas placa-mãe Slim, Super Slim, né? Desktop Slim, Super Slim e tal, eles usam esse modelo. Então é importante olhar antes. O cliente disse: eu quero botar mais tanto de memória. Dá para olhar? Você só olha para o computador por fora e diz: dá, compra tal. Abre o computador e olhe se é um padrão grande, né? Ou para desktop mesmo, ou essa aqui. Que alguns desktops Slim ou Super Slim pega também esse modelo de memória, tá? Que é uma memória menor, trabalha até com valor de tensão menor, mesmo sendo DDR3. E também vale para o DDR4. Também tem ela aqui para os notebooks que já pegam DDR4 ou os Super Slims que pegam DDR4 desse tamanho pequenininho. Dessas memóriazinha pequena. A faixa de preço está bem próxima quando eu olhei no site. Então não tem muita diferença, né? Isso aqui eu acho que até faltou modificar esse dado, né? Isso aqui é DDR4. Dando sequência, depois escolhido processador, placa-mãe, memória principal, vamos para a memória secundária. A memória secundária primordial para um bom desktop é um HD. Primordial por quê? Porque você vai instalar nele o sistema operacional. Dá para funcionar sem ele? Dá para você carregar o sistema operacional toda vez de um pendrive. Mas o computador usual, ele usa o HD. Então eu tenho desde um SATA de 1 TB, que vai estar nessa faixa de preço, como também tenho esse outro SATA de 1 TB com essa outra faixa de preço. Vai dizer: poxa, mas que diferença, né? De 340 aí para quase 600. Vejam esse detalhe. Esse é de 3,5 e esse aqui é de 2,5. A única diferença entre esses dois aqui, a diferença básica, é o tamanho, né? Eu até botei a imagem aqui tentando manter a proporção. Então, nesse HD de 3,5, ele é para desktop. Se eu quiser botar um de 2,5 no desktop, também dá certo. Mas você não vai conseguir com esse aqui para botar no notebook. O notebook só vai pegar esse de 2,5. Então você consegue até botar isso aqui. Os gabinetes gamers tem até uns slots para 2,5 para você botar o SSD, que SSD só vem nesse tamanho. Eu pelo menos ainda não vi um SSD no tamanho 3,5. Mas também tem outras características que você pode olhar, né? Inclusive na aula até um aluno falou, que é a cache. Veja que esse aqui tem uma cache de 64, aqui eu já tenho uma cache de 128, o dobro de cache. Já consigo um pouquinho mais de velocidade, né? Na troca de informação, no armazenamento. Eu já consigo guardar naquela cache enquanto ele está gravando no disco. Mas esse tamanho é o que eu falei, é o fator limitante. Velocidade de transferência é a mesma, né? E a velocidade de rotação
geralmente esses 3,5 consegue essa velocidade maior. Esse aqui já tem uma velocidade menor. Então isso aqui também influencia na velocidade de busca e procura, né? E fala até aqui nesse buffer, né, que é essa velocidade seria semelhante ao FSB. Semelhante, não é a mesma coisa que o FSB não, mas é um FSB entre o HD e o chip norte. E aliás, o chip sul ou o chip 7, se for um dessas mais novas. Mas você vê que esse aqui tem uma velocidade maior, talvez até para compensar a tecnologia dele, que é mais antiga. Mas o principal do HD é esse. Você até bota um HD 2,5, né? Esse aqui é o 2,5 num desktop, mas você não bota o 3,5 no notebook. Mostrando os HDs mais modernos, aqui eu venho com a tecnologia de SSD, até para mudar esse títulozinho aqui, né? E aqui em cima vem SSD, porque está cada vez ficando mais inevitável se utilizar SSD em desktop e em computador de modo geral. Então eu tenho esse SSD 2,5 polegadas padrão, pega no lugar do HD do notebook, pega nesse slotzinho menor. Se for no slot maior do desktop, tem que fazer uma adaptação. E veja que o problema do SSD é o tamanho, né? Enquanto lá no HD de disco eu estava trabalhando na faixa de 1TB, né? Aqui eu já trabalho na faixa 240 GB. É um quarto, menos que um quarto de 1TB, né? E um preço bem maior. Mas a vantagem dele é essa capacidade aqui, essa velocidade de escrita. A interface é compatível, né? Mas a velocidade dele de leitura e de gravação é muito alta, muito mais rápida em comparação com o HD de disco. E se você for para esse modelo mais novo, né? Que aí eu tenho que ver se a placa-mãe, né? Esse aqui eu tenho que verificar se tem compatibilidade com a placa-mãe. Porque se não tiver, não adianta eu comprar esse aqui. Não vai pegar, eu vou perder o HD, né? E a faixa dele de tamanho também tem uma numeração um pouquinho diferente. Mas a velocidade de leitura dele, comparada com essa aqui, ó, é incrível, né? E a velocidade de gravação também. Então dá um avanço razoável, né? Uma melhora razoável no tempo de acesso ao HD. E isso, consequentemente, em toda a velocidade de inicialização do sistema e de funcionamento de diversos programas. Vamos falar agora do leitor óptico. É um equipamento, um componente que nos computadores mais atuais está cada vez em mais desuso, né? Mas eu ainda considero que é importante botar pelo menos um leitorzinho e gravador de DVD, né? A faixa de preço dele na faixa de R$120. Com ele você pode fazer leituras de CD, DVD e gravar também. Alguns equipamentos com a utilidade mais específica podem usar o gravador, o leitor de Blu-ray, né? Que ele faz o CD, faz o DVD e também o Blu-ray. Mas pelo preço eu acredito que só se for realmente necessário. Também cabe lembrar que para notebook eu tenho um tamanho específico de leitor e gravador de DVD e Blu-ray, né? Essa frente aqui ela é intercambiável, então se você comprar, ele vem sem essa frente, você encaixa a frente do seu equipamento específico. Seguimos agora para as placas de vídeo. Vou mostrar uns modelos mais simples, depois os modelos mais avançados, e da Nvidia e outro fabricante também. Vou começar com essa aqui da Nvidia. Então essa placa ela é uma placa de 1 GB. A memória dela é interna, é independente dessa memória aqui, é da placa de vídeo, né? Da placa de vídeo. Não tem nada a ver com a placa da placa-mãe. Então essa aqui é uma placa de 1 GB. E também é importante olhar qual a velocidade dela, né? Não é só olhar o tamanho, você tem que fazer sempre essa combinação de velocidade com a capacidade de vídeo. Olhar a potência que ela consome também para fazer depois a soma para o cálculo da fonte. Mas essa é simples, tem um consumo baixinho.
E ele já recomenda aqui, ó, recomenda que use uma fonte de pelo menos 300 watts. Outro fabricante é a Radeon. Eu já tenho também, mostrar também uma de 1 GB. A velocidade dessa aqui já é um pouquinho diferente, né? Deixa eu só lembrando aqui da outra, 954 MHz. Aqui eu já trabalho com 1066 MHz. Então, uma placa dessa, mesmo tendo o mesmo tamanho, essa aqui consegue ser, mesmo tamanho de memória, né? Essa aqui consegue ser mais rápida, consegue ser ter uma maior eficiência. Então é muito importante olhar esses detalhes, né? Também usa DDR3, a tecnologia das memórias dela. E essa aqui 290 ou 312. Então, entre essas duas eu ainda preferiria essa aqui pela velocidade maior, né? Vamos agora para umas placas mais potentes. Já pulei logo para uma de 8 GB. A velocidade aqui já é no gigabytes por segundo de 14. A memória é uma DDR6. Inclusive essa memória não existe para a placa-mãe. Tanto que ele fala aqui, ó, GDDR, que é G de Graphic, né? Acho que escreve assim. Graphic. É específico para placas gráficas. Então você tem uma velocidade razoável aqui, ó, de 1.815 GHz, né, ou 1815 GHz. Tem vários núcleos nela, né? Fala aqui do tipo de núcleo, do clock efetivo. Então tem uma placa bem específica mesmo para quem quer usar. Veja aqui que ela diz, ó, que só essa placa vai consumir 250 watts. Então você tem que somar isso aqui mais a potência do CPU e mais a potência das outras placas, mas principalmente desses dois que são os que vão consumir mais, né? O valor dela é praticamente o valor de todo o computador, ela vai dobrar ou até mais, né? Eu já tenho também aqui outra muito boa da Radeon, também de 8 GB, né? Também GDDR6 e com um valor de R$2.000 mais barata, mas ainda bem cara, de 4.000. Então essa aqui tem também a velocidade do turbo dela, comparando com a outra, que é de 1.815, aqui tem 2. Tem que saber também, eu nem botei todos os detalhes aqui, mas tem que saber quantos núcleos ela tem. Então é praticamente um computador que você vai acrescentar à sua placa-mãe, um computador só para gráfico. Isso aqui vai ser dedicado só a gráfico. Então, e o consumo dela, ó, já de 700 watts. Então, você já tem que botar uma fonte aqui com mais de 700 watts, né? Com esses 700 do vídeo mais a potência lá da CPU. Então é um detalhe, quando se bota essa placa de vídeo vai melhorar o desempenho, mas também tem o custo dela e da fonte que vai junto. Então isso foi um exemplo, né, de placas mais simples até placas mais avançadas. E falando das fontes, quero mostrar para vocês esses modelos que eu não recomendo. São fontes de baixa potência, né? Um valor de potência muito baixo. Até fala aqui que tem um pico de 450, mas não vai aguentar ela por muito tempo. E você conhece a qualidade da fonte até pelo peso. Essa aqui até ainda pesa um pouquinho. Essa é até mais cara, ó. Essa custa 150, essa aqui custa 90, né? Essa ainda dá para usar para um computador antigo, tal, que você quer só deu defeito na fonte, quer botar ele de volta para funcionar. Mas o computador que você montar com os componentes que eu mostrei aqui, placa-mãe e processador, não dá para usar nenhuma dessas, né? Então essa aqui, ó, veja o peso dela, 610 gramas, muito fraca a potência. E outra, a eficiência dela é 70%. Então quer dizer que essa potência aqui de 200 watts, você ainda não tem a potência total. Você vai ter 200 vezes 70 dividido por 100. 70% disso aqui. Então sua potência é muito fraca, né? Existe fontes fraquinhas, mas que dê para usar, mas essas aqui são muito fracas. Não recomendo em nenhum dos casos. Às vezes quando vem desse tipo de fonte já com gabinete, eu acho que nem vem mais hoje em dia, eu até recomendava ao cliente a devolver. Já esse modelo aqui é um modelo de fonte, tentando novamente. Já esse modelo daqui é um modelo de fonte
recomendável, modelo mínimo para se usar no computador. Ela tem aqui, fala de uma potência de 500 watts, não chega a isso tudo, mas tem bem mais que aquelas outras, né? Ela fala aqui, ó, 500 e só que com eficiência de 70%. Mas beleza, já é 70% de 500, né? Pega lá o 500 vezes 0,7 e você tem essa potência aqui. Mas é uma eficiência, como eu posso dizer, maior do que aquela de 200 ou de 200 ainda com 70%, né? Aqui dá 350 watts reais. Então você pode contar com essa potência aí. Então tem uma ventilação apropriada, ela tem botão de liga e desliga, que isso é interessante porque sempre que a fonte está na tomada, ela está consumindo, né? Que a gente chama lá o consumo de standby. Então quando você desliga aqui, você realmente desliga o computador. Então vai passar muito tempo desligado, ao final do dia sempre é recomendável você desligar totalmente. Ou aqui ou no filtro de linha se utilizar. Então ela tem essa chave liga-desliga, tem várias coisas. E um peso, ó, considerável, já tem 1,3 kg e um preço que não é tão mais caro, né? Existem também as outras fontes, bem mais potentes, né? 70 watts aqui, essa aqui já tem um rendimento maior, né? Mas o preço também é bem salgado, mas claro, se você for utilizar uma placa de vídeo potente, tem que considerar esse tipo de fonte, essa potência, né? E toda fonte ela apresenta essa plaquinha na lateral. Só essa aqui que eu tenho uma imagem melhor, mostrei a vocês, né? Essa já é automático, a entrada dela. Não sei se tem escrito aqui em algum canto. Não tem, mas ela, como não tem chave aqui, ó, ela já é automático, é 110 até 220 automático. E ela tem aqui mostrando as potências de cada uma das tensões. Então é uma fonte considerável, um investimento para um computador de alto desempenho, né? Essa aqui já é um modelo que eu comecei a ver nessas pesquisas novas desse material, que é para montar aqueles computador gamers ou aquele computador que a gente chama case mod, né? Todo específico. Tem uma potência alta também, mas a grande diferencial dela é ser modular. Então essa aqui, essa da outra, ó, tem os fios que você usa fica conectado na placa, o que você não usa fica sobrando. Então tem que ter muito cuidado, esse fio às vezes atrapalha a ventilação. Então nessa modular, os fios vêm todos separados. E você conecta só o que for precisar. Aí tem diversos conectores aqui para o processador, para a placa gráfica, né? Outros aqui extra também para placas mais potentes. Tem o conector da placa-mãe. E caso depois você precise trocar essa placa, os seus cabos aproveitem. Não precisa mais ficar comprando esses cabos, né? O preço dela já é bem mais considerável, mais próximo daquela anterior que eu mostrei a vocês. A diferença é que a outra não é modular e essa aqui é modular. Então dá para montar um casezinho bonito, né? O computador, o gabinete ficar bem organizado. E para encerrar aqui, vou mostrar só o trabalho, né? A prévia do trabalho que eu vou mostrar em sala de aula, onde os grupos vão ter que montar computadores com essas características aqui, ó. Um computador o mais barato possível. Outro grupo vai montar o computador de baixo custo para um upgrade futuro. Computador para trabalhar, né, com gráfico, com até R$ 5.000. E o computador para jogos numa faixa de valor até R$ 7.000. Esse ano estou limitando esse valor porque o pessoal ficava à vontade, quando chegava depois chegava com computadores de 25.000, 30.000. Então vou limitar aqui esses valores até para ficar mais realista, né? Então são 4 grupos para montar essa configuração para Intel e mais 4 grupos para montar essa configuração para AMD. No momento presencial eu explico com mais detalhe.